Quase 2.000 terroristas, assassinos, estupradores e monstros do 7 de outubro agora estão andando livres. Alguns estão em Israel, outros no exterior, não porque fugiram, mas porque Israel, os libertou. Por quê? Para trazer nossos reféns de volta. Graças a Deus, eles finalmente voltaram. Esperamos por isso por muito tempo. Eles estão vivos, respirando e com suas famílias, mas o mesmo vale para as pessoas que destruíram milhares de vidas. Ao libertarmos assassinos para resgatar soldados e reféns das forças de defesa de Israel, mostramos fraqueza ao Hamas, o que contribui para a demora na devolução dos reféns falecidos. 16 seguem em cativeiro, 16 famílias ainda sofrem e 16 possíveis libertações futuras de terroristas para organizações pelo mundo. Como isso ainda é política normal em Israel, quando vamos dizer basta, isso não pode continuar. Precisamos de um limite claro que não devemos cruzar, e para mim isso está ficando cada vez mais simples. Precisamos mudar a forma como lidamos com o terrorismo, especialmente o terrorismo e os terroristas que participaram do 7 de outubro, como os terroristas Nukba. E enquanto o debate sobre isso estava em espera para que os reféns vivos não fossem potencialmente impactados por qualquer avanço, agora nossas desculpas meio que acabaram. Curiosamente, Itamar Ben-Gvir concorda comigo, algo raro. Nesta semana, ele deu um ultimato a Netanyahu. Aprova a lei da pena de morte para terroristas ou eu derrubo o governo? Então, Israel precisa de pena de morte? Vamos dizer que minha resposta começa com um grande porquê. Sou Meira K na JNS Televisão, vamos comentar. Antes de entrarmos na análise lógica do que isso significa e nos conhecimentos técnicos, vamos primeiro lembrar de quem estamos falando. E eu estou sorrindo como um mecanismo de defesa. A mídia quer que você acredite que esses são pais e amigos detidos ilegalmente em Israel, sem nenhuma acusação formal. Besteira! Alguns até os chamam de reféns, mas sabemos quem essas pessoas realmente são. Aqui estão alguns nomes. Imad Kawazme, 52 anos, um terrorista do Hamas, condenado pelo atentado a ônibus em Beersheba em 2004 que matou 16 israelenses. Qassem Aref Khalil, 36 anos, um membro do Hamas. Ele participou do assassinato a facadas, em 2019, do estudante de Yeshua de Vir Saraik. Mohamed Arif Samhan tem 55 anos, mas é da Fatah, não do Hamas. Ele foi responsável pelo ataque à bomba em um ônibus em Jerusalém, em 2003, que matou 23 israelenses. Fatah, para sua informação, é o braço militar da autoridade palestina. Sabe, o grupo que quer governar Gaza quando o Hamas não estiver mais lá. Esses três nomes são três pessoas entre os 250 prisioneiros de segurança que liberamos na semana passada. Mas eu não tenho medo. Nós não liberamos só 250, Deus me livre. Também liberamos mais 1.700 gazenses que estavam detidos durante a guerra. Vocês estão acompanhando? Esses foram apenas três nomes. Dos 250 prisioneiros, 15 serão libertados para Jerusalém Oriental. É onde moro, 100 serão libertados para Judeia e Samaria. Talvez alguns de vocês morem lá. 135 condenados por assassinato e crimes armados serão deportados para Gaza ou outro lugar. Antes afirmei que ninguém libertado entraria em Israel, mas agora foi provado que isso não é verdade. Os 1.700 habitantes de Gaza que foram detidos durante a guerra após 7 de outubro ou serão libertados para a faixa ou exilados no exterior. Como isso te faz sentir? Nem vou falar dos milhares que libertamos nas duas primeiras trocas de reféns. Nessa guerra, 3 amigas que perderam familiares assassinados agora veem os assassinos andando pelas ruas. Podemos fazer duas menções honrosas das liberações anteriores. Khalil Gibran, que assassinou Arifud em 2018. Muhammad Abu Warda foi o responsável pelo atentado a ônibus em Jerusalém em 1996, que 44 pessoas. E ele também foi responsável por outro ataque em Ashgon. Agora ele está livre. Eu vou dizer isso e quero realmente enfatizar isso. Desta vez, Israel manteve sua posição e não libertou os nomes realmente importantes que o Hamas tentou muito recuperar. Marwan Barghouti, líder do Fatah. Ahmed Sadat. Ele é o secretário-geral da Frente Popular para a Libertação da Palestina. Ok, adivinha só. Eles defendem fortemente um Estado único, mas não como preferimos, e fazem o FATA parecer até cavalheiresco.
Também há Ibrahim Hamad, comandante do Hamas na Cisjordânia, Judéia e Samaria. Ele cumpre 45 prisões perpétuas por assassinatos na Segunda Intifada. Abbas El-Sayed orquestrou o ataque ao Hotel Park em 2002, matando 39 israelenses. E temos Hassan Salma, correto? Ele é agente do Hamas e cumpre 48 prisões perpétuas por vários atentados suicidas. Certo, então você provavelmente está feliz que eles não foram libertados, assim como eu. Mas aqui está a questão. No futuro, o que impede isso? Eles podem ser libertados. Listei os nomes de forma direta, mas 33 mortos em um atentado a ônibus significam 33 famílias destruídas. Parceiros, pais, filhos e amigos. Várias vidas, várias pessoas passaram por uma devastação total. E o autor, quem fez isso, ainda está lá, confortável e protegido. Nós não falamos sobre isso e não entramos nos detalhes e na dor, mas pense em quanto nos importamos com cada um daqueles 20 reféns. Agora, multiplique isso exponencialmente pela quantidade de vítimas que vimos do terrorismo nos últimos anos, sem nem começar a falar do início do Estado. Quantos milhares de israelenses foram sacrificados por causa desses terroristas? Quantas pessoas sofreram tanto, tanto, tanto imensamente? Um terrorista preso ainda pode matar 50 pessoas e destruir famílias, mas pouco refletimos sobre isso. Eu, pessoalmente, não acho isso certo. E tudo isso, esses terroristas ainda existindo, esses terroristas tendo recebido mais de 100 milhões de shekels juntos, pagos a eles pela autoridade palestina. Essas pessoas andando pelas ruas e planejando reconstruir o Hamas e outras organizações terroristas, tudo isso poderia ser evitado se tivéssemos coragem de dizer que é hora da pena de morte. Veja, a maneira mais rápida de garantir que um terrorista não cometa mais atos de terror é tirando a vida dele por ter tirado a vida de outros. Então, quando foi que essa ideia maluca de soltar assassinos para o público começou? Porque é exatamente isso, é insano. Em 1955, ocorreu nossa primeira troca de reféns conhecida. Israel libera 41 soldados egípcios capturados em combates em troca de 4 soldados israelenses. Eles não eram terroristas oficiais, mas iniciaram o princípio das trocas desiguais. Em 1979, a Frente Popular para a Libertação da Palestina sequestrou um soldado israelense. O nome dele era Avraham Amram, e quase ninguém sabe quem ele é. Ele foi sequestrado no Líbano. Para recuperá-lo, Israel libertou 76 prisioneiros palestinos. Foi a primeira vez que Israel libertou terroristas condenados em acordo com uma organização palestina. Mais um avanço. Em 1983, a Frente de Libertação da Palestina, capturou 3 soldados israelenses, provavelmente de propósito. Em troca, libertamos 1.150 prisioneiros, incluindo centenas de terroristas condenados. Esse foi o principal ponto de virada. Embora Begin, então primeiro-ministro, tenha aprovado por boas razões, não previu as grandes consequências futuras. Agora, todo inimigo entende que sequestrar israelenses é a forma mais eficaz de ganhar publicidade, pressionar politicamente, dividir o país e libertar seus terroristas prisioneiros. A partir deste ponto, sequestrar israelenses se torna uma estratégia comprovada e agora estabeleceu o precedente mais insano. Sabe o que acontece depois? Eles sequestram os corpos de soldados das Forças de Defesa de Israel que falharam. Você tem Elkanan Tenenbaum, Gilad Shalit. Para recuperá-los, Israel segue libertando inúmeros terroristas, um judeu por 1000. E sim, é tão insano quanto parece, porque o que os críticos desses acordos diziam na época acabou sendo totalmente profético, que esses acordos inspirariam futuros sequestros e fortaleceriam líderes terroristas que depois voltariam à violência. Não preciso dizer mais nada. Sabemos quando Sinora foi libertada e por que tentaram capturar centenas de reféns em 7 de outubro. A ironia é o motivo pelo qual fazemos isso, que é o princípio da vida. Faz parte da cultura e espiritualidade da tradição judaica. O conceito de Pidyon Shevuim, resgatar cativos, é considerado uma das nossas maiores mitzvot. Essa ideia está profundamente enraizada em nosso inconsciente coletivo. Cada vida tem um valor infinito. Um israelense não vale mais do que, digamos, 1000 árabes. O valor da vida deles simplesmente não pode ser calculado. Esse código moral se tornou a espinha dorsal do ethos militar e nacional de Israel. Nenhum soldado fica para trás. E eu tenho que dizer, essa é uma ideia muito reconfortante, é um ideal moral. No entanto, ela encontra uma realidade política muito dura. Israel é um país pequeno. Cada soldado sequestrado se torna uma história nacional, e a pressão para trazê-los de volta para casa é imensa.
Quero dizer, todos vocês viram os protestos pelos reféns. Ninguém quer se tornar soldado e pensar: talvez meu país me abandone. Governos, mesmo os mais preocupados com a segurança, ou seja, de direita, acharam quase impossível resistir a esse tipo de pressão. Seja Menachem Begin em 1983, Ariel Sharon em 2004, Benjamin Netanyahu em 2011 ou agora, todos enfrentaram a mesma equação impossível. Salvamos uma vida ou arriscamos um colapso público ao negar? Em uma democracia como Israel, onde a confiança entre os soldados e o Estado é algo realmente sagrado, recusar um acordo pode parecer uma traição desse contrato social. Mas o preço disso é imenso. Grupos como o Hezbollah e o Hamas construíram estratégias inteiras em torno dessa lógica, sabendo que a compaixão de Israel pode ser usada como uma arma. Dezenas de israelenses foram mortos, e acredito que o número seja ainda maior em ataques de prisioneiros libertados em trocas passadas. O 7 de outubro já basta, um paradoxo nacional. A humanidade que faz Israel lutar por cada cativo também alimenta o ciclo que põe vidas futuras em risco. É um debate enorme aqui, mas tudo seria muito mais simples se todos soubéssemos que qualquer terrorista bem-sucedido não estaria vivo na prisão para ser trocado no futuro. E é por isso, meus amigos, que precisamos discutir a pena de morte. Vou começar dizendo que essa conversa já estava em pauta antes de 7 de outubro, mas agora trata especificamente dos terroristas Nukba envolvidos no massacre. Centenas aguardam julgamento, mas sempre que a pena de morte era cogitada, era logo descartada por receio das consequências para os reféns vivos. Ben-Gvir, principal voz disso, disse que isso mostraria força, algo que o Hamas precisa ver para devolver nossos reféns. Mas nunca saberemos se isso é verdade. Felizmente, os reféns estão em casa com suas famílias, mas talvez possamos testar isso agora. Veja, talvez ele esteja certo sobre as próximas fases da guerra. Você sabe, o Hamas não pretende se desarmar. Até agora, eles seguem brincando com os outros reféns. São corpos, mas continuam sendo muito importantes para nós. Isso se deve, em parte, ao fato de eles acharem que ainda somos fracos, que podem sair impunes disso. Paz através da força, esse novo grande slogan, agora é mais que uma frase repetida por todos. Isso pode indicar fortemente o que eles precisam e que as notícias também os alcançam. Se Israel não consegue eliminar os terroristas Nukba, os piores, é evidente que permitirá a sobrevivência do Hamas. Essa é a lógica que eles seguem. É exatamente por isso, para sua informação, que Ben-Gvir agora não está apenas fazendo declarações públicas sobre isso, sobre a pena de morte, como fez em um dos funerais, mas ele realmente deu um ultimato ao Bibi. O que é? Acabamos com o Hamas e legalizamos a pena de morte. Se não, ele derruba o governo. Só para você saber, não é tão ruim quanto parece. As eleições ocorrerão em breve aqui, podendo até ser antecipadas, com ou sem interrupção de Ben-Gvir. Mas sobre como as eleições acontecem neste país, vamos precisar fazer outro episódio. Voltando ao nosso assunto, então, em que pé está o projeto de lei exatamente? O que ele inclui? Primeiro, é importante notar que Israel tem uma lei de pena de morte. Ela foi usada uma ou duas vezes, dependendo da fonte, no julgamento de Eichmann, onde Adolf Eichmann, grande criminoso nazista, foi enforcado publicamente em um momento terapêutico para milhares de judeus. Mas por algum motivo, a lei que está em vigor nunca foi realmente aplicada contra terroristas árabes. Pense por um momento em como este país seria diferente se tivesse sido. A deputada Limor Sivan apresentou a nova proposta, iniciativa do ministro Ben-Gvir, já sugerida anos atrás. Na verdade, foi uma das promessas de campanha feitas a Ben-Gvir quando o atual 25º governo foi formado. Assim que Limar entrou no governo, ela então avançou com uma proposta prática e a levou ao Knesset. Isso ocorre há muito tempo, bem antes de 7 de outubro. É importante ressaltar que o marido de Limar foi assassinado em um ataque terrorista, no qual ela também ficou gravemente ferida. Um ano e meio depois, na troca de Gilad Shalit, esses terroristas foram soltos e retornaram ao convívio público. Surpresa, surpresa! Um deles acabou se tornando um dos principais comandantes em Rafa, e ele foi realmente eliminado na guerra, então isso é bom. Mas Gilad Shalit foi libertado há muitos anos, e até agora esse homem circulou livremente. Não é surpresa que Sivan queira levar isso adiante. A proposta é, na verdade, bem simples. É curta, eu mesma li. A lei determina que quem assassinar um cidadão israelense por ser judeu, visando prejudicar Israel ou o povo judeu, será condenado à pena de morte,
sem opção de prisão perpétua. Se for condenado por esse crime, ou seja, condenado por terrorismo, a pena de morte é obrigatória. Todos os terroristas receberão pena de morte, diferente de hoje, quando alguns recebem punições mais leves. Eles podem ter melhores condições na prisão, receber pagamentos da autoridade palestina e até serem libertados antes em trocas de prisioneiros. Que conveniente! Essa lei foi criada para impedir isso, tornando a punição o mais severa possível para desencorajar futuros ataques. Em áreas sob jurisdição militar, como Judéia e Samaria, a maioria dos juízes dos tribunais militares pode impor a pena de morte, e após definida, a sentença não pode ser reduzida. Você está ouvindo? Depois de finalizada, não tem volta nem como reduzir essa sentença. Por que precisam destacar Judéia e Samaria? Não reconhecemos soberania lá, o sistema legal é diferente e ocorrem muitos ataques terroristas. Precisávamos garantir que esse tipo de lei realmente se aplicasse às pessoas em todos os lugares. Essa lei torna as consequências para assassinos terroristas de judeus inevitáveis, buscando prevenir o terrorismo e impedir libertação antecipada ou punições brandas. Cabut feito! Você está envolvido em terrorismo e receberá a sentença de morte. O projeto de lei não detalha o método. É relativamente curto e, por enquanto, acho que está tudo bem. Não precisamos discutir os detalhes agora, só precisamos aprovar isso. O projeto de lei já teve a leitura preliminar. São 4 etapas, essa foi a primeira. Isso ocorreu em março de 2022, com 55 votos a favor e 9 contra, e isso já diz muito sobre o sentimento do país neste momento. Como toda legislação, essa lei precisa passar por várias etapas, o que levará tempo. É amplamente reconhecido que a lei já estaria concluída e no livro oficial de leis de Israel, não fossem os atrasos políticos contínuos. Atualmente, certos membros dentro da coalizão e possivelmente do partido Likud, embora apoiem em princípio, ou seja, querem agradar seus eleitores, estão atrasando o processo. Os motivos variam, mas geralmente envolvem preocupação com reação internacional. Vamos falar sobre isso em breve. Medo de como o Hamas poderia reagir durante a guerra, o que já não é mais tão relevante, e outras considerações políticas. Coisas que acontecem nos bastidores. O projeto de lei já passou pela primeira discussão no Comitê de Segurança Nacional, mas ainda precisa da primeira votação no Knesset, de mais 2 discussões no comitê e das 2 votações finais no Knesset. Complicado. Às vezes dá para estimar o tempo de aprovação de um projeto de lei, mas neste caso é muito difícil, pois a questão é puramente política, não é linguagem jurídica. Para a lei avançar, todos os atores políticos devem reconhecer sua urgência e pressionar por sua aprovação. No momento, ainda não chegamos lá. É por isso que eles mantiveram o projeto de lei tão curto. Não há muitos detalhes técnicos para negociar e discutir. Não há muito o que mudar. É apenas uma ideia muito simples. Sem apoio da maioria da coalizão, o projeto não vira lei. Agora começa a sessão de inverno do Knesset esta semana. Espero que esse seja um dos pontos centrais dos próximos debates. Nas fases finais da guerra, a pergunta paira no ar sobre todos. Como vamos lidar com os terroristas Nukba? Como judia, acho que a ideia do nosso país executar pessoas me deixa um pouco desconfortável. Sinceramente, nem sempre apoiei isso. Mas o dia 7 de outubro me ensinou que ser bondoso com cruéis é ser cruel com bondosos. Isso é um provérbio. Não ter pena de morte leva a futuros períodos de terror. E por isso eu mudei de ideia. Acredito que isso deveria ser obrigatório. Sei que muitos vão criticar, dizendo que não é certo e que estamos passando dos limites. E eu tenho muito a dizer sobre isso, mas sinceramente não me importo mais com a opinião do mundo. O assassino do pai da minha amiga circula pela Judéia e Samaria, por onde ela precisa dirigir diariamente. Eles podem colocar isso onde quiserem. Mas, de forma mais racional, as justificativas para isso literalmente superam as possíveis consequências. Primeiramente, muitos países têm pena de morte e a utilizam. Os Estados Unidos tiveram 25 execuções este ano, e a Arábia Saudita teve pelo menos 345. É menos comum na Europa, mas ainda existe na Bielorrússia, por exemplo. Pessoas recebem a sentença de morte. Os países têm essa pena. Não é uma coisa absurda que Israel está inventando. Em segundo lugar, literalmente não importa o que a gente faça. O antissemitismo e o duplo padrão contra Israel seguirão mesmo com essa lei. Se vão nos odiar mais, que ao menos fiquemos mais seguras. É um preço justo. Terceiro, nenhuma democracia enfrenta o terror como nós. É algo sem precedentes.
E quando você vive tempos sem precedentes, muitas vezes acaba sendo pioneira. E isso pode gerar resistência. A gente só precisa relevar isso e entender que faz parte de navegar nessa insanidade que estamos vivendo primeiro, antes das sociedades ocidentais. Acredito que nunca haverá crime mais justificado para a pena de morte do que o de 7 de outubro. Essas pessoas não merecem continuar vivas. Com certeza não merecem conforto nem pagamentos. Não se preocupe. Israel ainda está trabalhando nisso. Mas o fato disso estar acontecendo é insano. A força de dissuasão dessa lei seria enorme e não deixe ninguém subestimar isso. As razões para isso estão claras, mas vamos revisar rapidamente. Primeiro, justiça simples. Um terrorista que está disposto a abrir mão da própria vida para nos matar e prejudicar nosso país merece pagar esse preço, o preço que ele já estava disposto a pagar desde o início. Sabemos que todo terrorista entende o risco de morrer, mas é grande a chance disso não ocorrer. Eles não só vão sobreviver, mas também conquistar status social e estabilidade financeira. Saber que eles realmente vão morrer com certeza é um fator de dissuasão para aqueles que podem ser mais moderados ou que foram pressionados a isso. As pessoas não querem morrer. Sim, algumas delas são malucas, mas isso definitivamente reduz drasticamente o incentivo para isso. E terceiro, a recorrência. Terroristas mortos não cometem novos atos de terror, o que geralmente é sua prioridade após serem presos. Só pense em como o nosso mundo teria sido diferente se Sinuar tivesse sido removido e não existisse. Pense em como tudo teria sido diferente se essa lei estivesse em vigor. Os obstáculos para que isso aconteça são muitos. Sabemos disso. Aqui, um tribunal bloqueia tudo e políticos priorizam suas agendas em vez da vida das pessoas. Nós sabemos disso. E embora muitos do público apoiem isso, mais do que você imagina não é tão simples que realmente vai acontecer. Mas pelo menos a conversa sobre isso está acontecendo, está se tornando algo normal. Ben Gvir está impondo um ultimato sobre isso, e isso não é visto como radical. Queremos turnos e proteções para garantir nossa segurança e evitar que isso se repita. Isso é o que significa. Por isso você enfrentou essa guerra nos últimos 2 anos. E isso não acontece só com a gente tentando eliminar nossos inimigos em Gaza. Tudo começa mudando como fazemos as coisas, aprendendo com erros e garantindo que isso vire um verdadeiro nunca mais. Eu sei que talvez eu pareça fanática e extrema, mas eu acho que a lógica disso é tão racional. Existem pessoas lá fora que fizeram da eliminação e destruição da gente da forma mais bárbara possível, a missão de vida delas. E eles fizeram isso com a gente. Neste momento, precisamos reconhecer: há um limite que, ao ser ultrapassado, não tem mais volta. Outros países fazem isso o tempo todo, e mesmo assim, Israel continua tentando agradar na esperança de que, se formos vistos como a nação mais humanitária, as pessoas vão gostar da gente. Eles não vão gostar da gente, não é isso? E o preço que estamos pagando por as pessoas não gostarem da gente de qualquer forma é literalmente a vida dos nossos filhos, dos nossos amigos, das nossas famílias. E isso simplesmente não pode existir. E isso precisa parar, simplesmente precisa parar. E para mim, eu acho que a pena de morte para terrorismo de verdade é uma das melhores soluções para esse problema. Eu sou Meira e vejo vocês na próxima vez.